A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo o querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos novamente em mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Sim, Adilson, vamos estudar e hoje falando sobre o necessário e o supérfluo. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que agora é o WhatsApp 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. É um privilégio renascer na terra do Cruzeiro e disseminar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. São privilégios as dádivas do lar, do lazer, dos estudos, do alimento e todo o conforto que a vida nos oferece. Mas nenhum privilégio é maior que a necessidade do trabalho, que mesmo sendo uma bênção, precisa ser executado por nossas próprias mãos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Muita paz, Jesus nos abençoe. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o necessário e o supérfluo. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação de liberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto é guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeitos a errar. Sim, o nosso instinto ele é automático. Por exemplo, fechar os olhos instintivamente porque por causa de uma poeira ou algo dessa natureza. Nós não pensamos quando vamos dar o primeiro passo, segundo passo, terceiro na caminhada, porque tudo isso ficou no automatismo. Isso faz parte também do nosso instinto. Instinto, inclusive, de preservação, de proteção. Quando você se assusta com um automóvel, você é um pedestre, você às vezes sai correndo porque pode te atingir, enfim, tantas outras coisas que a gente faz por automatismo. Enquanto o que exige a inteligência, você tem que raciocinar, pensar para agir. Ao instinto falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente essencialmente apta a prever. É frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo, como eu acabei de citar. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer
acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo combinado. Ele age com deliberado propósito. Aí ele pensa, tem que raciocinar. O caminhar é automático, né? Você não pensa que vai dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro. Não. Agora, se você quer acelerar a marcha ou diminuí-la, aí sim, aí você raciocina, né? O cérebro comanda. A impulsão involuntária do movimento é ato instintivo. Já a calculada na direção do movimento é um ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as preocupações que toma ou que variam conforme a circunstância para assegurar a presa, sua previdência das eventualidades são atos de inteligência. Ainda que eles tenham uma inteligência rudimentar, o animal já possui um pouco de inteligência. O ato de caçar é instintivo, saciar a sua fome através de outras carnes, porque ele é um animal carnívoro, principalmente os felinos. Agora, já o ato de segurar a presa, de morder exatamente na parte superior do pescoço para ceifar a vida da sua caça, o instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém, nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto a serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Sim, o neném recém-nascido, ele já coloca a sua boquinha no seio da mãe, né? No bico do peito, e já suga automaticamente, porque é algo instintivo realmente. Ele já traz consigo experiências de outras encarnações, né? Que ele já faz isso pelo ato de instinto, de sobrevivência. Em síntese, podemos afirmar, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto quando mais avançado e corrompido, só tem sensações quando instruído e depurado. Aí ele já tem sentimentos. Então, nos primeiros momentos da nossa vida no planeta, e ainda éramos seres rudimentares, nós só tínhamos instintos. O instinto da sobrevivência, o instinto da busca por alimentos. Depois, nós passamos por várias transformações até chegar nos sentimentos. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançado equipamentos de manifestação. De sorte que uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingindo a essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se às novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Sim, estamos sempre falando aqui no programa que nós somos criados simples e ignorantes, destinados a uma perfeição, ainda que ela seja relativa. A natureza dual do homem, que é corpo e espírito, impõe-lhes a necessidade de sustentação da vida no seu duplo aspecto. Acontece que a maioria dos habitantes deste planeta preocupa-se somente com a materialidade da vida, regulando e negligenciando por ignorância ou indiferença os interesses espirituais. Fato, né? As pessoas se prendem muito às conquistas materiais e esquecem da sua elevação moral. Isso falando do lado espiritual. Entretanto, o Criador dotou todos os seres vivos, particularmente o homem, dos instintos e da inteligência apropriados à conservação da vida, facultando-lhes os meios para tanto. Sim, Deus nos preparou para vivermos em sociedade. Tudo o que o homem necessita para a manutenção da vida encontra-se na terra. Sim, a terra nos dá o alimento, né? Água potável para nos mantermos, água para nos banharmos,
Os medicamentos, inclusive necessários, estão nas plantas. Hoje nós mudamos esse conceito e utilizamos muitos remédios alopáticos, porque dizem que o efeito é muito rápido, mas costuma trazer consequências drásticas, né? Enquanto os remédios naturais, eles não agridem, né, o organismo físico. Mas tanto um quanto o outro saíram da natureza, né? Os alopáticos também. A sua matéria-prima está lá na natureza, criada por Deus. De um lado, todos os recursos naturais ao alcance da criatura, na atmosfera, no solo, nas águas e nas entranhas da terra. De outro, a necessidade do esforço do trabalho, da aplicação da inteligência, da luta contra os elementos para fruição dos meios de manutenção. Sim, nós temos o trabalho de colher, armazenar, né? Comprar. O animal não, o irracional, ele já está lá na natureza pronto para sobreviver, seja as aves, por exemplo, com frutas, com sementes, tudo a natureza dá. O homem precisa trabalhar para conquistar seu alimento. É importante que o ser humano aprenda a estabelecer um limite entre o supérfluo e o necessário, evitando, na medida do possível, os apelos da sociedade do consumo. Nós vivemos uma sociedade consumista, né? Hoje você compra um celular, alguns dias depois ele muda, né, para uma versão um pouco mais elevada, aí você já não quer mais aquele. Inclusive isso é um marketing de venda, que muitas pessoas não param para analisar. Por que os carros, os veículos mudam, pelo menos de 2 em 2 anos, mudam o modelo? Para desvalorizar aquele que você comprou. Aí você observa que o amigo comprou um outro mais adiante, 2 anos, e tem características diferentes no aspecto da montagem do veículo. Isso é para fazer com que você consuma mais. Isso é uma jogada do comércio. E nós embarcamos nessa, né? E por isso estamos aí numa sociedade consumista. Sabemos, entretanto, que não é fácil a definição precisa deste limite, porque o processo civilizatório criou necessidade que o selvagem desconhece. O homem do campo não precisa nem ser selvagem, aqueles ainda que vivem numa situação um pouco mais difícil, sem os recursos da tecnologia, ele não tem as necessidades que nós aqui na cidade temos. Por exemplo, ele vive tranquilamente, sem internet, às vezes até sem uma televisão, entendeu? Sem uma água encanada, tem a sua biquinha caindo lá de fora da casa. Ele não tem essas necessidades que nós hoje não conseguiríamos voltar e viver assim. Está me entendendo? Então, a gente vai evoluindo, também vamos adquirindo os outros hábitos, os outros costumes. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Compreendemos que é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as vossas forças físicas, nem as forças morais. Neste sentido, sempre há mérito quando se aprende a abrir mão do supérfluo, porque isso desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Segundo o espírito Bezerra de Menezes, o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaços nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo.
O mundo está repleto de teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Qual seria, pois, a solução para esse estado de coisas? Bezerra nos dá, evidentemente, a resposta correta. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Ainda dentro desse contexto do que é supérfluo e do que é necessário à nossa existência, fazem-nos eco as seguintes ponderações de um espírito protetor, o qual, em mensagem ditada no ano de 1861, já dizia: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, o que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor, tão amimado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Aprendendo a estabelecer um limite entre o necessário e o supérfluo, não devemos temer o futuro, imaginando que iremos passar privações. Os espíritos superiores nos afirmam que a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Daí o haver de Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos
eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Considerando a importância da nossa felicidade espiritual, algo devemos fazer para educar os nossos impulsos consumistas, refreando o desejo de posse e de acúmulo de haveres. É necessário confiar mais na providência divina, aceitando a orientação segura de Jesus. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis mais do que elas? Quem dentre vós, com suas preocupações, pode acrescentar um côvado à duração da sua vida, e com a roupa por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não dará ela muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados dizendo, que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Analisando essas orientações de Jesus, entendemos que um dos grandes problemas do ser humano, no que diz respeito à preocupação com o acúmulo de bens, é a insegurança. A origem da insegurança está no fato de superestimarmos nossas necessidades essenciais. Pensamos demasiado em nós mesmos e vivemos tão angustiados, tão tensos, tão preocupados com pequenos problemas a fermentarem em nossa mente por lhes darmos excessiva atenção, que não temos tempo para parar e pensar em Deus, que alimenta a saciedade, a ave humilde e veste de beleza incomparável a erva do campo. Está o nosso apoio decisivo, nossa bênção mais autêntica, nosso futuro mais promissor, nossa felicidade verdadeira. Poder-se-ia argumentar, a tudo esperarmos do Criador, estaremos condenados à indolência, causar geratriz de problemas mais sérios que a própria insegurança. Trata-se de um engano. O que Jesus pretende é que não guardemos temores em nosso coração, vendo em Deus a nossa providência, o nosso apoio, a fim de que vivamos em paz. Ao recomendar que busquemos, acima de tudo, o reino de Deus, onde todos os nossos anseios serão realizados, estava longe de convidar-nos à inércia. Sendo o reino um estado de consciência, uma espécie de limpar e pôr em ordem a casa mental, é evidente que não se trata de tarefa para o indolente, porquanto exige férrea disciplina interior, ingerente trabalho de autorrenovação, exaustiva luta contra nossas tendências inferiores. Para viver a mensagem evangélica, é preciso aproveitar a bênção do tempo, valorizando as oportunidades que chegam. A cada dia, explica o mestre, bastam seus males. Quem se preocupa muito com o futuro, compromete o presente. Hoje é a nossa oportunidade mais autêntica de aprender e trabalhar, servir e edificar. Apresentamos a seguir algumas medidas que nos são sugeridas pelo Espírito André Luiz. São medidas que podem nos servir de roteiro para auxiliar a educação da nossa ânsia de consumo e de acúmulo de bens, de forma a investir com mais segurança no nosso crescimento espiritual. Não converta o próprio lar em museu. O utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas. É o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem.
Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-os aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do imobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais do que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Enquanto o amor não faz morada na terra. Dia desses assistimos a um filme, e a fala de um personagem nos levou a reflexões profundas. Dirigindo complicada operação, que tinha como objetivo descobrir o chefe por detrás de um grande esquema de corrupção, envolvendo tráfico de drogas e desaparecimento de pessoas, ele quase não dormia. Como ficasse horas intermináveis longe do lar, estando a esposa nas últimas semanas de gestação, providenciou que sua mãe viesse estar com ela. Certa tarde, enquanto examinava documentos junto com os subordinados, tentando decifrar a rota elaborada pelos suspeitos, recebeu uma ligação. Era a esposa. A voz doce, amorosa, falava que estava providenciando os detalhes finais para a decoração do quarto do bebê. Entre os sussurros de amor que ela lhe enviava, perguntou se ele poderia ajudá-la a decidir pela cor das cortinas. Verde claro, azul, amarelinha? Qual combinaria melhor com os móveis e a cor da parede? Ele foi às lágrimas. Em seu cérebro, turbilhonado pelas questões que o envolviam, examinando tantos crimes diariamente, passou a pergunta: quem pode ser tão doce ante o caos que estamos vivendo? Como pode alguém estar pensando nessa hora em cor de cortina? Essas perguntas de imediato nos levaram ao cenário atual em que abundam lançamentos de drones, bombardeios atingindo civis e socorristas, ameaças de ataques nucleares. De outra banda, notícias de religiosos nos templos oferecendo orações e cultos pela paz. Também eventos online diários de que participam centenas de pessoas lendo e comentando os evangelhos, orando pelas famílias, pela humanidade, pelos governantes. Pensamos: quem, num cenário de tanta agressividade, se preocupa em rever os ditos e os feitos do Mestre de Nazaré? Quem pode dedicar-se a orar ante tantas calamidades? E nos damos conta de que são essas criaturas que pregam o bem, que rememoram o amor do amigo celeste, que se unem para orar em favor dos outros, que estão amainando o panorama de dor do mundo. Enquanto ficam minutos ou algumas horas discorrendo a respeito da necessidade da transformação moral do homem, da solidariedade para o bem-estar geral, renovam o ambiente psíquico onde se encontram e enviam boas vibrações para a psicosfera do planeta. Quem de nós pode avaliar quantas dessas preces já impediram que algo pior pudesse acontecer? Quem de nós pode dizer para onde vão todas essas orações pela paz? Quantas poderão alcançar a mente de um governante, de um dirigente, de um cidadão comum? Não se trata de alienados, de desinformados ou tolos. Trata-se de homens que têm a certeza de que vivemos época de muita dor, maldade e cataclismos morais de toda a ordem. Por isso, a insistência nas lições do Mestre de Nazaré.
Lições que precisam ser reprisadas milhões de vezes para alcançarem os corações endurecidos. E orações para iluminar com vibrações pacificadoras a noite escura da desesperança no planeta. Oremos e vibremos pela paz. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, nesta noite, agradecemos, Senhor, por mais um dia vivido, com novas experiências adquiridas, e que possamos, Senhor, mais tarde, termos o refazimento pelo sono, o desdobramento, se possível, com instruções dos nossos amados amigos espirituais, e que possamos acordar revigorados das energias gastas, com todas as dificuldades que enfrentamos num período de transição, mas não perdemos, Senhor, a esperança nem a frente, pois temos a certeza de que tempos melhores virão. Muita paz e que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Te agradeço, Pedrosa, a oportunidade de participar do programa de hoje junto com você, e estaremos juntos em novas oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.